Então, começando a nossa aula aqui do avançado, do dia 11 de agosto. E, bom, é muito difícil a gente conseguir auxiliar, ajudar, ou até mesmo passar um aconselhamento, né, para os nossos familiares. Primeiro, porque tem muita coisa em jogo, tem a nossa relação em jogo. Então, você não pode ser tão enfática, primeiro porque eles não estão te consultando, certo? Você não é a profissional que está atendendo eles, você é a irmã. Então, você não pode dizer a verdade para eles, porque a verdade pode doer e pode abalar essa relação. Então, você não vai conseguir fazer esse movimento, né? A gente não consegue. E quanta coisa que eu olho no meu sistema familiar que eu simplesmente me calo. Tipo, não vou mover nem um centímetro em relação a isso, porque eu sei que isso pode colocar em risco a nossa relação, né? Seja com meus irmãos, seja com meu pai, seja com a minha mãe. E sinceramente, o campo tem uma sabedoria tão grande que as coisas acontecem como tem que acontecer. Nós não somos, assim, as pessoas responsáveis por mudar, fazer acontecer. Nós não vamos mudar nada, na real. Nós vamos mudar nós mesmos, mas o outro, se ele quiser, ele vai em movimento. Sim. Então, ter sabe, esse desprendimento de querer consertar as coisas, sabe? Não é nem querer consertar, porque eu já fiz esse movimento muito no passado, sabe? E agora com as constelações e os calos da vida, eu aprendi a ficar no meu lugar o mais possível. Mas às vezes eles vêm comentar, que acham, sabe assim, quando vem comentar esperando que você fale alguma coisa, Uhum. sabe? Aí, E aí aí é é um nessa bom, hora que eu não sei isso, é um bom se... movimento você dizer assim, né? Fala assim, ó, sim, isso pode ter algo aí importante para você olhar. Se você quiser, você faz uma constelação para olhar Sim, para isso. foi isso, ela veio exatamente falar comigo hoje, eu falei, olha, eu posso te passar o contato de uma conhecida minha, colega de formação que faz constelações em animais e tal, e você fala com ela. Uhum. E Isso passei o aí. contato da Mari, sabe? Mas, mas assusta-me, sabe? Porque o cãozinho é um shih tzu, gente. É um shih tzu. É um meio metro de cão, mas atacou o recém-nascido. Atacou, sabe? É, de ciúme. De ciúme, atacou, sim. Não machucou porque o meu irmão foi mais rápido, Uhum. né? Para isso não acontecer, mas e tá dando, tem um ciúme exacerbado de todo mundo, sabe? Uhum. Nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. Por acaso, uma coisa absurda. Vai ser um bom trabalho para Mari depois comentar. Passei para ela, porque espero que a minha cunhada de fato fale alguma coisa com a Mari, porque é muito notório a necessidade, sabe? Muito. É. Bom, com os nossos familiares, até É muito. essa semana, minha irmã teve lá com a Ana constelando. Também o bichinho É, de estimação, né? Que, sim. e daí, gente, nessa dinâmica que a gente fez lá com a Ana, abriu uma necessidade aí nossa, né? Da gente,
de eu passar para vocês, durante a formação, as aulas da formação, alguns momentos para vocês constelarem com a minha supervisão ali, né? Com meu acompanhamento e tal. Uhum. Porque algumas vezes, não é que a gente vai constelar junto, mas algumas vezes tem algumas informações, alguns conhecimentos que ele só vem naquele momento, como veio com a Ana, né, Ana? Naquele momento que a gente estava ali. Sim. Né? Então, alguns movimentos que eu só vou conseguir passar para vocês quando vocês estiverem na prática. Porque senão eu não sei o que vocês estão necessitando, né? Então, eu acho que é uma boa, né, a gente começar a fazer esses movimentos. Cada aula aí a gente disponibiliza um horário para vocês fazerem também. Tá? Ana, pode falar? Oi, boa noite. Saudade de vocês. Olha só, eu queria falar, eu queria testemunhar isso quando a Grazi falou assim, que estava no movimento e teve um momento que eu não sabia o que fazer. Sabe quando fala, qual é a próxima, o que, que vem, o de sentir a frase? E a Grazi olhou para mim e falou assim, fala assim, eu não entendo. Gente, foi impressionante o que aconteceu no campo. Quando eu falei assim, ó, eu não entendo, o campo todo se movimentou de uma forma... Na mesma hora, eu acabei a frase, houve um movimento assim, sutil, suave, tudo se harmonizou ali naquele jeito, né, Grazi? Eu falei, gente, porque às vezes a gente fica assim, e é um dos movimentos que eu estou passando agora do processo, de sem intenção, sem, mas às vezes tu fica assim, tá, e qual vai ser o próximo movimento? Quando, né, Lu, quando tem muita gente, porque tinha muita gente no campo, a gente conseguiu colocar os representantes, se mostrou, e eu falei, tá, e qual é o próximo movimento? Quando a Grazi me deu a sacada de falar assim, eu, de fato, estava assim, e agora? Aí eu só fechei o olho e falei, eu não entendo. O campo foi. Então, eu achei bem legal com essa questão dessa direcionamento, alguns toques, por exemplo, tinha uma água, um copo de água no campo, porque aqui no campo tem tipo uma prateleira e que fica algumas coisas no campo. A pessoa olhou o copo de água que estava representando o bichinho quis tomar água. E aí ela olhou para mim e falou, posso tomar água? Eu fiz assim, mas quando está no campo, pode, se tem algo ali que ele queira manifestar através do que está ali, que como estava no campo ali, a prateleira e tal, podia. Então, são toques que fazem toda a diferença. E, de fato, a cadelinha, eu acho, estava manifestando, ela está bebendo muita água pelo sintoma que ela está manifestando, da doencinha dela. Então, é tudo muito interessante, acho bem, bem interessante esse processo, bem válido, viu, Grazi? E obrigada mais uma vez. Gente, porque esse exemplo que a Ana está dando, que a gente fez no último grupo, você estava, Lu, no último grupo? Você participou de grupo? Eu mandei para vocês o link, né? Tá. Sim. Ô, Grazi, atrasa sempre ou foi só excepcionalmente? Não, esse atrasou porque estava um ciclone aqui, estava um auê Tá. passando por Epa, e aqui. eu queria tanto, tava muito fixe, tava muito legal, eu queria ter continuado a assistir, Estava mas eu dormi com chovendo o celular muito. na mão. É. Eu dormi com o celular na mão, acordei, já tinha acabado a coisa. Ai, Grazi, eu não tenho conseguido participar porque todas as tardes eu tô tendo atendimento, daí eu não consigo. tá bom, tá ótimo, continue assim. Não, meninas, mas assim, ó, o que eu lembrar que é importante, eu vou estar passando aqui para vocês nas nossas aulas de quinta, né? Então, tá tudo certo. O que a Ana está falando é que, às vezes, chega um momento, principalmente com as pessoas, né? Ou até com os bonequinhos também, tá? Que você olha para aquilo e você diz, eu não entendo, eu não sei o
o que que isso está querendo me dizer, né? Eu não sei. E essa verdade que vem à tona, porque é uma verdade, né? Você não sabe o que fazer. Ela precisa ser dita. Ela faz parte de uma frase de cura, inclusive. Porque quando é como se você soltasse a sua intenção de fazer algo no campo. Porque não somos nós que fazemos, o campo se movimenta por si. Então, às vezes, você pega e diz para o cliente, olha, temos essa imagem aqui, mas eu não sei o que isso significa. Tá? Então, não sei o que significa, a gente aguarda. Tá? E aí você aguarda. Depois que você diz essa frase, eu não sei o que isso significa, eu não sei, eu não estou compreendendo, não sei qual é a frase que lhe vem, né? Mas é uma informação que ela tem que ser dita, né? Você aguarda em silêncio e deixa aquilo movimentar. Espera. E quando é com o grupo, com as pessoas, isso instantaneamente já se movimenta. É muito evidente de que uma coisa que estava travada, bloqueada, que tu não sabia mais o que fazer, de um momento para o outro já movimenta e encontra uma solução. Então, o se render ao campo é também você dizer, eu não sei. Tá? Perceba assim, gente, quanto mais humilde nós nos colocamos no campo, quanto mais centrados e conectados com o campo, quanto mais a gente respeita os movimentos próprios do campo e se rende a eles, mais a gente vai conseguir fazer com que essa constelação aconteça da forma como tem que acontecer. E assim, uma outra coisa, tentem sempre colocar só o essencial, tá? Porque é isso que eu quero ver, como é que vocês estão nesse processo. O que que vocês estão colocando no campo? Porque muitas vezes a gente perde força e perde a compreensão porque coloca coisas além daquilo que precisa. Então, o definir o tema numa constelação familiar, ele é importante porque você vai colocar exatamente o que corresponde ao tema. Você não vai colocar nada além, né? Como, por exemplo, relação de casal. Primeiro movimento que tu vai fazer é colocar o casal. Primeira coisa. Não tem como você já ir lá para os pais. Não, você vai começar pelo casal, não pelos pais. A não ser que você tenha uma conversa com a pessoa antes, se você diga, ó, neste momento nós vamos constelar, então, né, já que tu tem essas duas dificuldades, vamos ir para esse movimento primeiro. Pode ser? Alinha com a pessoa. Pode ser. Então, aí vamos constelar relação com os pais. Mas no casal já vem muita coisa, quando a dificuldade é do casal, né? Já vem muita informação. Então, coloque isso no campo. Ah, é questão profissional. Coloque ela diante da profissão.
Ah, é questão com tal pessoa, coloque ela com a pessoa, entende? Você tem que colocar o tema e ver o que se movimenta, o que se abre a partir disso, se abre alguma coisa, porque às vezes a questão está toda ali. Tá? Então, o ter clareza do que colocar no campo é o que vai fazer o trabalho acontecer. É o que vai fazer. Às vezes, nós precisamos de mais elementos? Sim, precisamos. Mas coloque os elementos principais. E se por acaso você colocou uma coisa ali que não alterou o campo em nada, ou só perturbou mais o campo, você pode tirar aquilo que você colocou. Vocês já me viram fazendo isso, não viram? Vamos fazer um teste. Vamos ver se altera alguma coisa. Coloque. Alterou? Não, não alterou nada. Então, sai. Tá? Lu, pode falar. Grazi, essa questão de tirar do campo, porque depois que você fala quem são os bonequinhos, tudo bem? Você mexer, não tem problema? Não. Tem constelação que, por exemplo, às vezes que constelação ligada à profissão, por exemplo. Até no campo também, né? Quando a gente tem ali uma questão, uma tomada de decisão, às vezes e tal. O que acontece? A gente coloca no campo a pessoa e vê que aquela pessoa não tem força. Uhum. Que decisão que ela vai tomar com aquela bonequinho criança ali? Não vai tomar decisão nenhuma, né? Então, a gente faz o movimento inicial primeiro, o essencial. Então, naquele primeiro movimento, vamos ver o que está acontecendo ali. Ah, é isso. Então, trabalhamos aquela questão. Ah, então tem a outra coisa que ela pediu para constelar, que era aquela tomada de decisão. Então, eu tiro tudo e começo a tomada de decisão. Eu posso fazer isso. Posso finalizar aquele movimento e trabalhar a tomada de decisão depois, logo em seguida. Porque uma coisa está em sequência da outra. Ou se eu sentir, não dá para trabalhar isso hoje, não dá para trabalhar isso hoje, mas a maioria das vezes eu trabalho tomada de decisão, coisas assim, já no mesmo dia, porque às vezes é só uma verificação. O que ela precisava mesmo foi a outra parte que a gente trabalhou. E quando, assim, a gente coloca um bonequinho no campo ali, que ele não fez diferença nenhuma, também você pode tirar. Uhum. Tá? Não tem problema. É porque às vezes realmente, né, quando entra um bonequinho ali, às vezes você não vê nada daquilo, né? E às vezes ele fica lá. Eu não sabia que podia tirar, então posso tirar. Pode tirar. Diz, ó, esse daqui não gerou informação para a gente, então ele não vai fazer parte desse movimento de hoje. A gente vai concentrar tudo aqui. Tá? E você pode dizer para a pessoa, ó, vou fazer um teste, vamos ver. Coloca o bonequinho ali. Ah, não gerou efeito, então tiramos o bonequinho. Uhum. Tá? Grazi, uma pergunta na sequência da pergunta da Lu e também do que você falou de querer nos ver constelando e tal. E quando a gente faz uma constelação, por exemplo, em que os representantes estão online, né? Tem a com bonecos, tem a presencial e tem quando você põe representantes online. Muitas vezes você faz essas dinâmicas nos workshops e tal, mas digamos que é uma constelação mesmo acontecendo com representantes online. Como é que você consegue ter a exata percepção daquilo que está falando? Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu assisti esses tempos atrás uma constelação assim na internet. E
correu tudo bem, mas eu ficava, como é que a consteladora consegue ter a certeza que aquela pessoa realmente está sentindo aquilo, ou se aquilo também não é uma empolgação muito grande da pessoa que está querendo participar, sabe assim? Uhum, Não sei se eu estou me uhum. fazendo entender. A Como é que pessoa tu está consegue conectada ter? no campo ou não? Porque às vezes a pessoa está conectada e está expressando algo do campo, mas às vezes, por exemplo, eu tinha certeza que você ia me chamar. Uhum. Tipo, ninguém tem certeza de nada, a consteladora só que é a única. Dá para perceber como é que você tem esse feeling? Porque eu acho que é mais difícil, não é? É engraçado que isso na CAF, na constelação de alta frequência online que a gente faz, que eu faço grupo online também, né? São 3 pessoas. E não tem tema, ninguém fala nada da CAF, ninguém fala nada, ninguém tem tema. E aí o que acontece? A gente faz ali a dinâmica para descobrir onde é que está a frequência, e a pessoa senta de novo, e eu coloco uma pessoa ali representando o que mantém ela naquela frequência. E quando a pessoa começa a manifestar, as pessoas que estão fazendo, elas não sabem qual é a característica, qual é a emoção que existe naquela faixa de frequência. Ela não sabe, porque eu não falo isso para ela. Pois ela vem exatamente com a mesma emoção, com a mesma característica, com a mesma situação ali, com o mesmo sentimento que existe naquela faixa de frequência. Então, a pessoa está conectada, ela traz uma informação, e essa informação eu só revelo no final. Uhum. Entende? Sim. Então, assim, ó, é muito raro a pessoa fazer teatro, né? É mais raro, mas tem. E isso você vai sentir. Ok. O constelador vai sentir. Então, por exemplo, se eu tiver porque eu, por exemplo, da minha experiência, infelizmente, eu aqui na Suíça não tenho como ter uma constelação presencial. Qualquer coisa que eu vá fazer neste momento é sempre com bonecos, Uhum. né? Mas imagina que eu consigo fazer online, com representantes assim, um tema que não seria para bonecos, seria para presencial. É possível? Claro, você pode Eu fazer a sempre tive CAF essa online, dúvida. minha filha. Eu Vamos sempre tive agilizar, essa dúvida. aprender CAF aí, tem que ver a frequência de vocês, onde é que vocês estão, porque isso vocês têm que fazer. Não, porque eu sempre tive essa dúvida, porque às vezes vem, por exemplo, a irmã da minha cunhada tem um filho autista, e esses tempos atrás queria constelar, e eu falei, olha, autismo tem que ser presencial, não dá para ser com bonecos, né? E eu nesse momento não tenho como fazer presencial, te indico a minha formadora e tal, papapá. Mas a minha pergunta é, se eu tivesse, por exemplo, representantes, dava para fazer online? Com representação assim como nós? Dá sim. Eu sempre tive essa dúvida. Às vezes tu pode até pedir para a pessoa levantar da cadeira, para visualizar melhor. Na CAF elas levantam, né? Elas levantam. Sim, não, eu tenho que fazer a CAF. Não durante a constelação, porque nem há necessidade, mas durante o processo ali, dá para Sim, não. pedir. Eu tenho que fazer a CAF. Eu não estou fugindo dela, é só mesmo o horário. No fim de semana que Eu acho curso eu que faço. tá. Um pouquinho. Mentira, tô brincando. Não, vai ser importante. Então, assim, dá para fazer online, sim, a gente consegue se conectar muito bem. O constelador, ele consegue perceber, sim, né? Porque esse campo, ele chama, sabe? Por isso que, assim, ó, o centramento, o constelador estar presente, ele vai receber uns sinaizinhos ali. Ele vai receber uns sinais, ele vai sentir o que está acontecendo ali. Assim como a gente sente quando é teatro. É visível. Nossa! A gente teve uma pessoa lá
no grupo de constelação. Quer ver assim, ó, presencial é onde mais tem teatro, sabia? CAF presencial, a gente teve uma pessoa lá que estava completamente fora da realidade. E o que tu faz nessa hora? O que tu faz nessa hora, que se tu percebe? Porque você não vai ser indelicada com a pessoa, né? Ah, mas Como é que você procede? Ah, mas eu fui! Não, daí eu deixei claro ali que eu não podia fazer nada pela pessoa. Eu disse, ó, você tá fantasiando, você tá respondendo a uma outra força que não é a força do campo, então você segue o teu movimento, não tem nada para fazer por você, não. Assim, daí eu corto. Nesse sentido, oi, Grazi, boa noite. Só Oi. dar um relato. Eu assisti uma constelação em grupo que eram os representantes, né? O constelado escolhia os representantes para fazer a constelação dele. E aí depois e foi oculta, teve toda a movimentação do campo. E aí quando ela revelou quem era cada um, a pessoa, o constelado revelou quem era cada um, a que estava representando o constelado, e aí Flavinha, é muito real como tu consegue perceber, porque daí ela dizia assim, alguém falava alguma coisa, vai, me coloca do lado dele, eu já ia falar isso antes de tu dizer essa palavra, eu já queria estar aí. E aí a pessoa começou meio que tudo, eu já queria estar aí, tipo, como se fosse, aí teve uma hora que ela começou a falar umas coisas, mas tu via que não era muito da pessoa, sabe, era meio que uma encenação para arrumar o campo. Aí a outra que estava representando disse assim, mentira, isso é tudo mentira, sai de perto e vai para o outro canto, tu tá me incomodando, mentira. O campo por si só, e daí todo mundo parou, e aí depois disso parece que a pessoa meio que centrou e se tocou, mas foi o próprio campo, tipo, que movimentou, assim, foi muito engraçado. O campo repulsa mesmo quem tá fora do lugar ali, quem tá forçando, até o próprio constelador, sabia? O campo repulsa o constelador que tenta manipular. Tá? O campo repulsa. Por isso que é pequeno. Nós somos pequenos. E assim, cuidado com os bonequinhos, para vocês não, né, não perderem a essência. Por isso que eu sempre digo para vocês, não fiquem só nos bonecos. Vai para o campo. Não tem quem representar, vai você representante. Coloque papel, coloque cadeira, deixa a pessoa sentir. Porque a pessoa precisa se conectar com a verdade. E se você errou nos bonequinhos? E se você está manipulando os bonequinhos? Como é que faz? Que pode acontecer, gente. Então, daí não adiantou de nada, né? O que a pessoa veio fazer. Tem consteladores, isso é histórias que eu escuto, né? Que eles querem ajeitar o campo. Entendeu? Querem ajeitar. A pessoa... e não fica melhor aqui? E aqui? E se eu colocar aqui, fica bom para você? Não, gente. Nós não vamos ajeitar o campo, nós precisamos trazer a verdade, doa o que doer. Seja o que for, é a verdade que precisa vir à tona. Mas a pessoa vai estar morrendo. Tá morrendo. Vai fazer o quê? Essa é a verdade. Então, não temos como ajeitar as coisas. Não temos.
Se o cliente diz assim, não, eu quero continuar deitado. Deitado. Uma vez eu fiz uma constelação, que eu lembro dessa, já teve várias assim, mas eu lembro dessa. Era a constelação de um homem, foi lá em Passo Fundo ainda, essa constelação, que eu fiz um grupo lá. E o homem, ele, assim, tu olhava para ele, você não dizia que ele estava morrendo. Ele tinha uma doença, que não era tão grave assim, mas ele estava morrendo. E quem sou eu para tirar ele daquele lugar? Se o lugar onde ele se sentiu melhor e em paz foi lá. E quem sabe, né, quando ele se rende a esse movimento, quem sabe ele ganha força de algum lugar aí e muda a história. Então, a gente respeita. A pessoa deitou com os mortos e tá tudo bem deitar com os mortos. Ah, mas é jovem, Grazi. Não dá para ajeitar as coisas? Não dá, gente. Não dá. Por isso que para constelar precisa ter coragem. Coragem de olhar para a história real e não para ilusão, para mentira. Que não vai ser bonitinho, vai ser do jeito que precisa ser. Lu, quer perguntar? Sim, Grazi, é sobre a constelação com pessoas. Eu estava assistindo ontem, eu acho, eu abri um vídeo de constelação, né? E aí o facilitador, ele pergunta para as pessoas, é correto também, Grazi? Porque eu vejo que você constela diferente, né? A gente não fala no campo, né? Quando os participantes não falam, dificilmente você pede para falar, né? Uhum. E aquela que eu assisti, ele ficava o tempo todo pedindo como estava se sentindo. E isso facilita para o constelador? É legal? Não é tão interessante? O que você pensa sobre? O tempo todo perguntando, a gente perde força. Uhum. Tá? A gente perde a concentração das pessoas. Né? Então, porque o representante, ele entra num transe, certo? Ele entra num transe, ele entra no movimento ali que ele está sendo levado, guiado. Se eu ficar o tempo todo perguntando, primeiro porque eu vou estar passando uma insegurança, né? Tipo, eu estou inseguro, porque eu não tenho a sensação, eu não estou conectada ao campo, então eu tenho que ficar o tempo todo perguntando. É isso que eu imaginei. Se está conectado ao campo, em algum lugar em você, você sabe o que aquilo ali está, aonde isso está sendo conduzido. Algum lugar dentro de você, você sabe que aquele movimento ali está ok. Você não precisa ficar perguntando o tempo inteiro. Mas, algumas vezes, você vai precisar perguntar sim. Né? Faço perguntas. Quando aquilo está oculto para mim, pergunte. Né? Então, às vezes, gente, não tem conversa. Só tem a movimentação e aquilo entra em harmonia daquele jeito e deu, sabe? Não precisa perguntar nada. Já fiz muita constelação onde não teve fala nenhuma. E nem por isso, né, aquilo não foi eficiente. Eu senti assim também, que é muita fala, sabe? Muita fala, parece que até chega a perturbar, né? Isso perturba.
Uhum. Nossa, quando fala demais eu digo na hora para parar, porque perturba, perde a sintonia, perde a conexão. São, né? Bem interessante. Né? Então, vocês vão perceber isso. Né? Agora vamos colocar vocês para campo. Literalmente, vão entrar, traga a chuteira. Como é que Vão você chegar pretende fazer chegando. isso, Grazi? Oi? Você pretende fazer isso? Como é que você pretende fazer essas dinâmicas? Eu não pretendo nada, vamos deixar o campo nos guiar. Aqui não tem nada planejado, a gente só executa aquilo que vem. Que foi o movimento que eu senti aí, que é importante, né, por conta dessa constelação que a gente teve lá com a Ana e tal, porque, assim, por mais que a gente passe muito conhecimento, tem coisas que só vem na hora, né? Só vem na hora que a gente está ali. Então, vai ser importante esse momento. E aí a gente vai ver, durante as aulas, vamos ver o que acontece. Pelo menos eles já estão sabendo. Né? Poderia pegar de surpresa, ia ser mais interessante, né? Quero ver todo mundo faltando a próxima aula, é isso? Não, né? Não, 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 não. Eu nem tenho como faltar, né? Se eu não recebo. Não, vamos entrar no campo, vamos constelar. Né? E isso é Mas importante porque, assim, ó, gente, existe um chamado do próprio campo, né? Então, as situações que vierem, os erros que cada um cometer também, é válido para o aprendizado, entende? É ali nos erros que a gente consegue olhar, ver e corrigir e aprender. Então, na verdade, o erro ele está a serviço do campo. Né? Então, é muito importante fazer esse processo, mesmo que a pessoa errou, cometeu uma falta ali. Pois bem, estamos em treinamento, estamos aí para a gente corrigir isso. Então, acho que vai ser bem interessante a gente fazer esses processos aí, né? E perceber mesmo, né? Treinar no campo com as pessoas, fazer os movimentos aqui online também. Aí vocês vão fazendo. Certo? Topam fazer? Topam o desafio? Beleza, então. Sei que vocês são tudo corajosos. Tudo, ó. Se eu sou faca na bota, vocês são minhas crias, gente. quero começar agora, eu tenho uma tomada de decisão. Não, vamos deixar para as nossas aulas lá, que eu acho que é bem importante isso. E até importante para os alunos novos, para eles terem referência, né, de como cada um pode trabalhar nesse movimento. Tá? Mais alguma pergunta, gente, em relação a essas dinâmicas aí de constelação? Como é que tá os atendimentos de vocês? Mari, Peruque? Oi, tá me ouvindo? Uhum. Oiê. Então, a minha questão está bem parecida com a da Lu, assim, que ela trouxe. Que teve uma constelação que eu fiz com uma amiga, em que eu fiquei pensando, será que eu perguntei muito para ela? Tinha muitas coisas que eu sentia, sim, e que realmente, né, a gente vi que eram, mas também parece que eu sentia que... Agora, não sei se foi insegurança minha, mas parece que ela tinha que
verbalizar coisas, mais palavras, sabe? Parecia que tinha muita coisa trancada, engasgada dentro dela. Aí teve um momento que eu falei assim, que ela meio confrontou a mãe. Eu falei, tipo, ela falar poucas coisas, mas parecia que ainda tinha mais coisas. Eu só pedi, fala o que tu tem vontade de falar. Ela falou várias coisas. Mas eu não sei se esse movimento é certo, Grazi, não é muito recomendado, então será que é melhor então se eu ter só as poucas palavras? Não é o momento para isso? Assim, ó, Você Mari, é isso. No atendimento individual é um pouco diferente, né? Porque ali a gente está num atendimento terapêutico. Quando você faz uma constelação com bonequinhos, eu já tive casos que a pessoa, sim, foi só para falar. Lá no final, a gente colocou os bonequinhos, fez ali um movimento, mas o que ela precisava mesmo era falar, tá? Então, é diferente, né? A abordagem no atendimento individual, ela é muito mais terapêutica, muito mais. Por isso que é importante essas outras metodologias, né? O TVS, usar aí esses movimentos de liberação emocional que tem lá no TVS, que tem no Conselando a Vida, usar meditações. Você vai ter que ter os movimentos regressivos, né? Você vai ter que ter um apanhado de coisas, porque no individual você está ali frente a frente com a pessoa e nem sempre o que ela precisa é do movimento ali com os bonecos, né? Às vezes ela precisa falar. Tá? Então, o atendimento individual é diferente. Quando a gente está lá no campo com as pessoas, aí é outra história, porque aí a constelação é a constelação original lá de Bert Hellinger mesmo, que aí você precisa de toda uma conexão com o campo, você precisa se deixar ser guiado por esse movimento. E aí nós, através dos representantes, né, identificamos algo. E o papel do constelador é manter esse campo. É o constelador que mantém o campo vivo, dinâmico, trazendo informação. Então, se o constelador se dispersa, ou se ele faz alguma coisa equivocada no campo, o campo vai reagir, o campo vai mostrar, né? Então, entenda assim, ó, com os bonequinhos, os movimentos, eles são muito mais terapêuticos. Tanto é que, muitas vezes, você vai sentir a necessidade de recomendar para a pessoa: não estamos conseguindo com os bonequinhos, vamos fazer no grupo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está interferindo demais, né, no movimento, ou não está conseguindo compreender, não está vendo, não está aceitando, né? Então, assim, é ruim falar demais? Depende. No atendimento individual, ele é terapêutico, às vezes não é. Às vezes o que a pessoa precisa é isso. Sim. Eu senti assim que não estava errado, mas na hora a gente começou a falar sobre isso, poxa, será que, né, eu me equivoquei? Enfim, aprendendo, né? Não, é isso Mas aí. foi bem interessante. Eu fiz um TVS antes, um pouco de reiki, depois a gente acessou o campo, a gente nem usou bonequinhos. Uhum. E daí usamos travesseiros,
bichinhos de pelúcia, Uhum. e deu super bem, assim, foi bem bom. Mas que bom, obrigada, Grazi. Obrigada pelo esclarecimento. Imagina. Imagina. Muito bom. Kate? O que eu acho lindo nessa ideia da Mari, assim, é porque às vezes, quando está no campo, a visualização impacta. São poucas palavras, mas tem um impacto visual e tudo mais. E às vezes eu sinto que quando a gente está fazendo os dois, né, o individual, a forma quando a pessoa fala também é uma forma, ela fala, ouve o que ela está falando e ela também se conecta. Às vezes ela precisa falar para conseguir entrar, tipo, conseguir internalizar isso, tipo, conseguir tornar aquilo uma realidade, porque talvez é uma possibilidade, eu acho, assim, né? Então, tem constelação que não precisa falar nada, mas tem constelação que parece que a pessoa precisa falar para ela cair. Tanto que tem casos, eu já peguei um caso que ela falou, depois que ela falou, tipo, chegou uma hora que eu não tinha muitas frases, tá? Fala o que tu sente. E aí a pessoa meio que foi a hora que ela se conectou com a mãe. Daí ela soltou tudo, mas foi a hora que ela se conectou e aí o campo começou a se movimentar e eu pude fazer alguma coisa. Então, não sei, mas foi uma experiência também, né? Como eu falei, né? No campo com as pessoas é uma dinâmica. No individual é outra. Completamente diferente. Tá? Ana? Então, hoje à tarde eu fiz um atendimento e eu percebi que ela estava muito no mental. E daí, quando a gente foi para essa questão que ela se ouviu começar, e é uma pessoa que está trabalhando muito sentir, ela é bem mental. E quando ela começou a prestar atenção no que ela estava falando e começou a ouvir o que ela estava falando, aí ela entrou no campo. Nessa hora dela, deu a catarse e começou a chorar. Eu falei, então tá, então fala tudo que tu precisa falar. E aí o mental dela, acho que foi acalmando e deu, bota a mão no coração agora e vai sentindo o que tu foi falando. E aí foi, ela conseguiu liberar. Normalmente, acho que quando tá muito no mental, a pessoa ela precisa se ouvir, ela precisa expressar de alguma forma, né? Eu achei interessante para... E é isso, tem uma terapêutica que é só de fala, gente, só falando, né? Bom, o psicólogo também é assim, né? A pessoa só fala, mas tem algumas que elas são bem características de colocar tudo para fora, assim, sabe? O Jodorowsky, que trata muito disso também, tipo assim, falar, deixar vir toda a catarse através da fala, né? Tem alguns movimentos assim também, mas isso se aplica ao individual, tá? Lá com o representante no campo é outra história, outra dinâmica. Não tem representante ficar falando, não tem. Representante vai falar uma frase e só. Senão já é coisa dele, daí já é catarse dele ali. Ele não está ali para tratar a coisa dele, ele está ali para ser representante da constelação de outra pessoa. Então, esses pontos aí que a gente precisa estar conectado, né? Mais alguma pergunta? Não? Então, tá. Vamos entrar no assunto de CAF um pouquinho. Que o teu gato tá com um lenço no pescoço? Mari? É que ele teve que pôr uma sonda esofágica, aí tem que pôr uma faixinha, vê? Aqui, ó. Tá muito Essa aqui é a charmoso, sonda. gente. Aí tem que pôr a faixinha para segurar, fazer um curativo, pôr a faixinha por fora. É a anteninha dele.
Eu disse, será que ele tá com lenço? É Querido. muito charme, né? É muito charme. Mesmo com sonda, continua estiloso. Charmosinho. Ai, o Mick tá dormindo para variar na casinha. Bom, gente, quem aí ainda não passou pela CAF? Só a Flavinha? Só a Flavinha, né? Tá. O que a gente está percebendo, assim, dos movimentos é algo bem interessante, tá? Primeiro ponto é porque na CAF nós trabalhamos as imagens pessoais ali, né? É aquilo que a pessoa carrega internamente, né? Nós não trabalhamos o sistema. Então, a CAF, ela não vai substituir constelação, tá? Não vai, não tem como, porque ela trabalha outra coisa. Ela trabalha a pessoa diante das suas imagens que formam as suas crenças, tá? Então, você vai trabalhar uma imagem da pessoa que forma uma crença limitante dela. E quando ela olha para essas crenças limitantes ou para essas imagens interiores que ela tem, que limitam a vida dela, ela se depara, ela traz para a consciência aquilo que ela precisa e pode já transpor. Tá? Pode liberar, pode ressignificar. Então, isso associado, né, à constelação se torna um processo muito eficiente. Né? Porque além de ter as dinâmicas sistêmicas, que elas são fundamentais para alguns processos que não tem como a gente não fazer, né? Nós temos aí condições de trabalhar com essa pessoa para ela ir cada vez mais trabalhando essas imagens que formam as crenças, liberando isso para que ela aumente a frequência e comece a ficar melhor na vida. Então, é um movimento que vai andar junto ali, né? Não é, ou é isso ou é aquilo. Não, às vezes precisa dos dois. Tá? Mas é fundamental o constelador de CAF estar aí numa frequência mais alta. Né? O constelador de CAF não vai poder estar abaixo de 300 Hz. É muito difícil estar abaixo de 300 Hz. Por quê? Porque se você se depara com uma situação de uma pessoa que ela está em 300 Hz, é difícil de acontecer, tá? Mas às vezes você pode se deparar com uma pessoa. Eu tenho cliente que já está chegando do 350 Hz. Como é que você conduz um trabalho de uma pessoa que está numa frequência acima de você? Tem como, gente? Entende? Então, por isso, o constelador ele precisa ter um olhar já um pouco mais aberto, mais amplo para essas faixas de frequência aí que você vai trabalhar, que você vai se deparar. A grande maioria das pessoas estão abaixo de 200 Hz. Fato. Grande maioria, sim. Mas existem aí pessoas que já estão no movimento bem bom. E vocês vão se deparar com essas pessoas. Por isso que tem que estar ali, ó, mais para cima. Para te ter clareza, de conseguir conexão com o campo, saber o que está acontecendo ali. Tá? Mari, não, é a Simone que quer perguntar.
Sim, eu vou tirar minha imagem, senão a internet cai. Não, quando eu fui fazer o exercício da CAF ali, que eu estava na faixa de 150, que estava reverberando muito, assim, e daí eu fazia praticamente todos os dias, né? E aí teve uma hora que teve um dos movimentos que eu cerrava bem o punho, assim, e me pareceu que era uma coisa ancestral, porque eu olhava para o chão, né? E falei uma frase ou outra. Isso também pode aparecer, né? Porque Pode. eu percebo assim que quanto mais eu avanço, mais eu sigo os movimentos ali da família do meu pai, né? E na minha família do meu pai, pelo que eu sei, né? Tipo, eu sei pelo pai, que eu vi muitas injustiças financeiras, assim, segundo ele, né? Não julgo, digamos assim. E aí foi o que me remeteu na hora, assim. Mas aí tu fala que, tipo, isso tá no meu inconsciente, porque eu trouxe lá. Isso também considero individual, no caso. Sim, isso são as imagens individuais que tu tem. Nesse caso, quando aparece ancestralidade, já apareceu, né? Apareceu ancestralidade, apareceu... Depois eu vou falar um pouquinho do que aparece normalmente, tá? Mas quando aparece ancestralidade, são emaranhamentos, né? Você vai colocar uma peça, o ancestral, que está correspondente a essa imagem. Porque a imagem, ela não é só do que você vivenciou, né? Ela é de coisas que vão além, né? E a gente sabe que tem todo esse contexto sistêmico que nos conecta também. Mas o que eu disse que a gente não vai trabalhar questões sistêmicas é que a partir daquele momento ali, você não vai abrir uma constelação e vai colocar lá ancestrais, a mãe, o pai, não sei o quê, entende? Não, vai trabalhar única e exclusivamente aquela imagem ali. Foi o que eu percebi, que era um homem, e eu olhava para o chão e não sentia necessidade, assim, de ver outras coisas. Eu olhava para aquele ponto específico ali, sabe? Isso. E aí depois eu fui participando de algumas outras constelações, assim, no grupo, e eu vi que liberou mais, assim, que eu consegui avançar mais. Inclusive, dessa terça-feira, eu senti, assim, que liberou também aqui para outra pessoa que mora aqui comigo, sabe? Sim. Vocês me entendem. Sim. Deu um assim, um alívio geral, assim. Sim, sim. Então tá, estamos caminhando para os 175, eu já botei o pezinho na folha ali, mas que engraçado, né? Tipo, parece que tudo no 175 é da arrogância, parece que tudo é mais importante do que fazer aquele exercício. Sim. Porque, tipo, eu já sei aquilo. Orgulho, é muito engraçado. Aparece bem direitinho, assim, no teu movimento. E vocês vão ver, gente, que assim, ó, tem momentos que você trava naquela faixa e não consegue avançar sem realmente colocar para o campo aquela situação, né? Que foi o que aconteceu comigo agora. Não conseguia sair daquela faixa ali que eu tava. Não saía, não saía, não saía, não saía. Porque a imagem ainda não estava consciente. E percebam que muitas vezes, por que tem que fazer o exercício ali? De subir no papel? Porque muitas vezes não é uma única imagem, são várias. Aí você vai trabalhando aquelas que você pode. Mas tem uma que é a raiz lá da questão, que aí você vai precisar, sim, colocar no campo para isso vir à tona e você trabalhar, né? Então, a CAF, assim, ó, vai ajudar nos processos aí de uma forma muito, muito, muito forte, muito interessante, porque é impressionante o quanto é rápido a movimentação, né? Tipo assim, instantâneo, muda,
muda algo. Lu? Grazi, por quanto tempo a gente fica fazendo o exercício? Porque eu fiz o primeiro mês, eu fiz ele toda semana, daí eu não fiz mais. O ideal é fazer até ir para o próximo, né? Até tá caminhandinho ali para o próximo movimento, para a próxima frequência. Então, eu, digamos assim, eu paro de fazer o exercício quando eu me conecto com a outra frequência e me sinto ok ali. Na verdade, não para de fazer o exercício, faz uma vez por semana. Ai, isso, já fiz tudo errado. Não tem problema, Lu. Assim, tu não para de fazer ele. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Você vai lá e faz de novo. Para quê? Para você ver como é que você tá. Para ver se venha mais alguma imagem. Para ver se você já está se movimentando para a próxima. Que daí é o momento de fazer o próximo processo. Ah, tá. Tá? Próxima CAF. Vou começar de novo. Não, vai continuar, não vai retroceder. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Muito bem. O que mais, gente? Tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Vamos lá, Mari. Né, até tu fala assim, não tem como retroceder. Mas tem certas atitudes que, pelo menos o Hélio sempre fala que baixa a nossa frequência. E coisas que a gente já viu, por exemplo, reclamar dos pais, ser passado da vida, a própria reclamação, o Hélio fala muito que isso baixa a frequência. Então, mas isso seria tipo um baixar a frequência momentâneo, porque a nossa frequência, vamos dizer, geral, não baixa. É um momento que ela dá uma baixada, mas se a gente segue na mesma base, seria algo assim? Assim, ó. Mari, eu não sei te responder exatamente isso, tá? Mas o que eu percebo? Que a nossa frequência, ela é uma assinatura do nosso, vamos colocar assim, estado de espírito, talvez. Ou uma assinatura energética. Uma assinatura energética. O que eu percebo? Que ela não muda com o nosso estado de humor. Tá? Porque quando a gente reclama, é porque a gente está mal-humorado. Alguém deixou a gente mal-humorado. Né? Então, a reclamação, ela faz parte das frequências mais baixas. Ela não faz parte da frequência mais alta. Não cabe mais a reclamação, entende? Não acessa mais níveis de reclamação. Porque a pessoa já está tão envolvida em fazer, que ela não tem tempo para parar e, vou reclamar de fulano. Entende? Eu ando reclamando demais do meu trabalho. Aí eu fico pensando, né? Claro que eu tô fazendo a ressonância, né? E tá vindo muita coisa à tona. Catarse? Tá mexendo muito comigo. E eu sempre fui uma pessoa que reclamava demais. E isso é algo que eu tô procurando sempre cuidar, né? Não reclamar muito. Mas eu tenho percebido que eu ando meio impaciente no meu trabalho. E tem coisas assim, parece que ficam me testando, sabe? Daí aquele negócio vem. Aí eu falo depois, não, para de reclamar, Mariana. Hoje eu ainda fiz até uma musiquinha para mim, não lembro mais o ritmo, mas que era para eu parar de reclamar, Mariana. Qual que você tá? 350? 400. 400? Eu fiz exercício em casa e eu fui para o 400 e fiquei, né? Eu me senti bem ali, fiz algumas movimentações. E foi isso.
Ai, não sei o que considera. Nossa, você já tá no 400. Eu tenho medo até de não subir no primeiro papel. Oi? Ai, não ouvi nada. Alguém falou alguma Fica coisa? calma, Flávia. Eu estava no 75, estou aqui, eu tô lépida brincando. faceira. Eu Já tô subi brincando. 100. Você falou que tá no 400. Eu disse, eu ainda nem fiz a CAF. Tô com medo de não conseguir subir no primeiro papel. Tô só Ai, brincando. Flávia, claro que não, imagina. Até parece. Não, tô no gozo, claro que subo, claro que subo. Só foi no gozo. Boba. Ou então seja uma tomada de decisão aí, hein, Mari? Mari, dá uma testada, ver se tu tá no 400 mesmo ou se tu tá no 350. Porque o 350 vai trazer muita movimentação, tá? Nesse sentido. Porque aqui você trabalha o perdão, a transcendência, né? No 350 vai ter esse movimento de reclamação, sim, não tem como não ter, porque vai se deparar com um monte de coisa aí, né? Então, dá uma olhadinha se tu tá no 400 mesmo, ou se tá ainda no 350. Ainda não, porque, né, tá... Dá uma olhadinha. Ah, vou fazer de novo. Eu sentia que eu me empurrava para frente e fiquei bem no 400. Sim, Mas tá. eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. É que acho que a ressonância também tá mexendo muito comigo, sabe? Também é. Tá vindo muita coisa antiga à tona que eu tô sentindo, bem facilmente, assim. Mas... Porque o fato, Mari, de tu não comer carne, isso contribui, né, para o aumento da sua frequência. Né? Isso contribui. Mas o quanto internamente já está resolvido as coisas, né? Que é isso que te mantém na frequência alta. Então, tá sutilizado o seu corpo? Tá. Mas internamente, como é que tá? Né? As tuas questões, as tuas imagens, né? Então, sobe no papel de novo, vê, se concentra, tá? Porque no do 350 vai ter muitos aspectos assim que são transcender muita coisa, né? O processo é de transcender muita coisa, então vai ter, tá? Tá. Também. Mas eu acho só mais uma pergunta. Desculpa, Grazi, pode falar. Mas eu acho assim, ó, que não muda, tá? O que pode é a gente estar com o pezinho lá e achar que já está inteiro lá. Isso pode acontecer. Mas a gente não vai, assim, tipo, sair... Você não vai sair do 350 e voltar lá para o 250. Isso não tem condições de acontecer, tá? Ainda bem, né? Nossa, que trabalho que seria. Posso pegar um gancho nessa sua explicação? Posso pegar um gancho depois eu pergunto. A Mari quer fazer mais uma pergunta. Pergunta, Não, imagina. É que eu só ia te questionar, porque se a gente vai fazer entre a gente, a CAF, aqui no grupo avançado, porque lá nas aulas não dá para fazer muito, né? E provavelmente acho que tu vai dar preferência aos alunos novos, né? Que vão estar começando e tal. Porque como às vezes a gente está indo, já conhece, mas a gente empaca num processo, né? Às vezes a gente precisa olhar. Aí queria saber como que tu pensou isso, assim, para que todas pudéssemos fazer também. Sim. Não pensei, Mari. Não pensei. Essa aula de quinta, nós podemos sim fazer um processo de CAF aí, mas eu não quero levar ela até muito tarde também, essa aula, né? Porque temos aí um conteúdo gravado, então eu preciso desse conteúdo gravado, né? Preciso passar essa informação para vocês, deixar isso gravado para depois a gente fazer um processo. Quando a gente termina cedo o conteúdo, dá para a gente fazer, com certeza, fazemos um processo. É importante já ter os papéis, deixar isso pronto, né? Sempre à mão aí para a gente fazer rapidinho. Tá certo. Tá. Deu, é isso. Vai, Flavinha. Vai, Flavinha.
Desculpa, não, era só uma pergunta no gancho da tua explicação sobre voltar um nível abaixo da frequência. Não seria, por exemplo, uma simples gripe baixa a nossa frequência, baixa o nosso estado emocional, uma situação adversa, uma preocupação, uma coisa que acontece e nós não estamos prevendo. Tudo isso mexe com as nossas frequências. O que eu acredito que aconteça é que, se eu estou no 300 e me acontece uma situação que me remete aos 250, por eu estar no 300, eu tenho resiliência suficiente para saber como me portar diante daquela situação e mais facilmente voltar ao meu estado pleno de 300. Assim com todas as frequências. Eu acredito que é mais isso do que eu não oscilar entre as várias frequências. Por exemplo, dá para perceber o que eu quero dizer? Porque isso é física. Tá. Caibalho, Né? tá? Caibalho, lá, as leis do universo. Existe um mecanismo que é da neutralização. Quanto mais eleva a sua frequência, mais você vai se neutralizar com a ação do pêndulo mental, da oscilação do ritmo, tá? A oscilação do ritmo. O universo, ele tem ritmo. Por isso que acontece tanta coisa aí na nossa vida e tudo. Essa oscilação, ela sempre vai existir. O bom, o mal, o frio, o calor, o escuro, o claro, sempre vai existir oscilação, acontecimentos sempre vão ter. Porém, quanto mais você eleva a sua frequência, menos você é impactado pela ação do pêndulo. Entende? Menos impactado você é. E a gente está falando aqui em elevação. Entende? Quando você faz um processo de olhar para suas imagens interiores, o que você está carregando ali, que são as faixas mais baixas, de culpa, de miserabilidade, de medo, de mágoa, de orgulho, o que tu está carregando ali, a partir do momento que você vai deixando isso para trás, você vai se sutilizando. E não quer dizer que as coisas não vão continuar acontecendo, vão, mas a sua frequência não vai alterar com as coisas acontecendo, porque a sua compreensão já mudou, o seu modo de enxergar as coisas já mudou, não é mais o mesmo, não é como você estava lá embaixo, na miserabilidade, na culpa. Quando você está aqui em cima, você está na aceitação, na razão, no amor. E aí esse pêndulo não te impacta. Você sabe que existe a vida e a morte. Você sabe que existe o bom e o mal. Você sabe que existe tudo isso, que são polaridades que vão sempre existir. Mas isso já não interfere mais do mesmo modo. Sim, era isso. Uhum. Então, todos os sábios da antiguidade falavam isso, né? Quanto mais você se eleva, quanto mais você se ilumina, menos você deixa essa confusão do mundo te afetar, né? Então, querendo ou não, gente, CAF é um processo de iluminação. É um processo de iluminação. Porque cada vez você vai se utilizando mais. Cada vez você vai se elevando mais. E aí, menos você é impactado por esse turbilhão, né? Menos você entra na ação do ritmo. Simone? Então,
nunca consegui responder isso para mim, de como isso funciona com o TVS. Eu sei que não é o TVS aqui, mas tem bastante alunas em comum. Como que esse processo de elevação ele funciona no TVS? Porque a gente faz um pacote de 4, e aí a pessoa tem uma frequência maior, ela teria que continuar fazendo, né? Eu não entendi muito bem tua pergunta, que deu bastante falha. O TVS, ela aumenta a frequência, certo? Assim, ó, o TVS vai servir para você limpar a pessoa. Dá aquela limpada, sabe? Uhum. Dá aquela limpada. Tirar os encostos dela, tirar um pouco os miasma, né? Você vai dar aquela limpada nela. Vamos lá, dá um jato, né? É um VAP. Vai de VAP lá, ó. O TVS é uma VAP, gente. É isso, o TVS. Tá, mas eu não vou conseguir levar a dela, então, aplicando TVS, nem o reiki. Não, vai lembra muito. que eu falei que ela cai de novo? Porque não corresponde, a elevação da frequência não corresponde ao externo, corresponde ao interno. Então, se ela mudar internamente as imagens que ela carrega ali, né? Às vezes no TVS pode acontecer, gente. Quantos clientes eu tive que deram saltos? Mas eu sei que foram ali coisas sobrenaturais que aconteceram, né? Então, tiveram intervenções. Teve um choquezinho ali, cuidado ali, tipo assim, acorda aí, meu filho. Tá, e daí tem pessoas que acordam nesse movimento, né? Mesmo aplicando o reiki, vai demorar pra caramba. Então tem que associar essas terapias, assim, porque daí eu me sinto... Simone, peraí, vamos lá. Vamos lá. Lembra que eu falei? Tá, mas em alguma aula eu falei assim, que a elevação da nossa frequência não é somente com esse processo da CAF, gente, não é só isso. Isso a gente inventou agora, que é mais uma coisa que vai nos impulsionar, tá? Mas elevação de frequência, lembra que eu falei lá de uma experiência que eu tive em Foz do Iguaçu, que eu voltei diferente, que eu ganhei o livrinho e tal? Aquilo lá eu tenho certeza que foi um choquezinho que eu levei. Me deram um choquezinho lá. Entendeu? Elevou um pouquinho minha frequência. Outros processos que vocês tiveram aí, iniciações de reiki. Quantas viradas que vocês deram aí com a iniciação de reiki? Né? Quantos processos vocês tiveram aí que te colocaram em movimentos de transformação, de elevar a frequência? Isso tudo vai tá junto, entendeu? Tá junto. O TVS, ele também pode acontecer, né? Porque tu vai lá com a VAP, ó, passa lá, limpou o grosso. Opa, aí já tem ajuda espiritual ali, já tem ajuda de seres que vêm dar um choquezinho para a pessoa elevar de novo, elevar mais um pouco a frequência dela. E assim vai acontecendo, né? Então, não existe um único caminho. São vários. Né? E cada um vai escolher o seu caminho aí que está a fim de trilhar, ou que já pode receber nesse momento. O Hélio, ele fala que quanto mais a gente ajuda as outras pessoas, né, mais a vibração da gente eleva também. O que é uma VAP? Lavadora de alta pressão, Flávia.
É um jato de água de alta pressão, assim, que Aqueles que limpa limpam a calçada. faxina grossa, sabe? Em vez de tu Faxinão ficar grosso. esfregando, em vez de esfregando a gota, tá lá. Lu? Grazi, a CAF aí a gente pode fazer com as pessoas da família, né? Gente, olha só. Não, eu tava tentando, né? Fazia com a Tchala, bem meia boca, assim, né? A gente fazia aqui em casa e tal. Inventei de fazer com a Grace um dia online, com a minha irmã mais velha. Com a Tchala eu não aprofundava muito, eu deixava ali. As gurias até faziam, acho, para ela também, né? Vocês faziam. Aí, e com a Grace fui fazer. Gente do céu. Não dá certo, Grazi. Me deu uma dor nas costas. Eu disse, mas vocês nunca mais me pegam. Vai fazer com outra pessoa. Não quero mais saber de vocês. Então não dá. É muito difícil. Irmão mais novo, beleza. Eu fiz com o meu irmão mais novo e tal. Deu certo. Agora, irmão mais velho... Então eu esqueça, porque são todos mais velhos. Manda para nós. Manda para nós. Isso aí, isso mesmo. Uma pergunta, eu sei que é fora do contexto, é com relação ao TVS, mas eu precisava de um olhar de vocês que tem mais experiência e talvez a sensibilidade de vocês me ajudem. Eu atendi uma clientinha e quando eu estava lá aplicando o TVS, bonitinho lá, de repente, e ela tinha comentado que a mãe dela, na verdade, tinha comentado que ela estava com problema nos joelhos, assim, bem, bem sério. E aí eu lá aplicando bonitinho, né? Tanana. Quando eu me aproximei dos joelhos, as minhas mãos fizeram assim, tchã, em cima dela. E eu segurei, gente, e eu tive que controlar a minha força, porque eu queria esmagar os joelhos, Grazi. E até agora, de falar assim, as minhas mãos fazem a mesma coisa, sabe? Tipo, de segurar aqueles joelhos assim, com toda a força. Para mim não assustar ela, eu tive que controlar, né? E falar assim, ó, se acalma, eu só tô tocando teu joelho. Mas assim, aquilo foi tão forte, tão forte, tão forte. Só que eu não consegui identificar, Grazi. Mas não consegui. tem o que identificar. É só fazer a dinâmica, né? Aí se faz a dinâmica de ver fazer um encaminhamento, porque ali existe uma situação. Às vezes, até você colocar o bonequinho para isso, tá? Esses dias até coloquei que a pessoa estava com uma interferência ali, eu coloquei o bonequinho. Era uma personalidade de vida passada. Coloquei o bonequinho, trabalhamos e foi. E aí, na outra sessão posterior a essa, né, que aconteceu isso, né, a segunda sessãozinha dela, eu acho a terceira, a segunda, ela teve um espasmo na perna direita, mas um espasmo, assim, Grazi, de dar um chute, sabe? Espasmos, é liberação, né? Aí também fiz a limpezinha ali, né, tudo bonitinho, e só isso me surpreendeu muito, a questão dos joelhos, porque eu nunca tinha acontecido, né, então fiquei assim até um pouquinho meio preocupada, né, mas então eu acho que eu posso olhar para isso. Assim, ó, o que veio ali? Veio através de você a manifestação, né? Então, aí é importante manter o centramento de que aí é você que manda. Né? No teu ambiente, no teu corpo, no lugar que você está, na sua sala, é você a autoridade ali. Ninguém pode assumir essa autoridade por você. Né? Então, essa firmeza, ela é muito importante. Okay. E aí, quando você vê isso, pede ajuda de uma espiritualidade, pede o auxílio,
faz, né, todo o movimento aí para você trabalhar isso com segurança, né? Segurança. E eles ajudam, eles cooperam aí nos nossos trabalhos. E aí você deixa vir o que você precisa fazer para isso aliviar, né? Porque se está ali, está presente para você, é porque você já pode fazer algo em relação a isso. E aí você deixa vir. Obrigada, Grazi. Nada, Lu. Kate? Vou fazer uma pergunta, que posso fazer pergunta meio boba, né? Já que todo mundo é colega. Mas Vamos lá. assim, ó, o lance do CAF, tá? Pensando lá em cada frequência. Considerando as frequências 600, a partir de 600 ali, que é o top dos top. Duas. Primeiro, tu acredita que, tipo, uma pessoa mortal, assim, chegou lá no seu 700, já cumpriu, tchau, pode ir embora, porque vai estar na pleno máximo ali. Senão a gente chega nos 540 e não pula mais, né? Ela tá achando que quem chegar lá vai morrer já. Eu chego ali, ó, aí eu confio melhor, eu chego ali, visão de Deus, visão da A vida. crença, né? Eu vou Gente, chegar no olha a crença. chegar no 600, para, não faz mais CAF. Se iluminou, vai embora. Não tem Exato! Não, gente. Aí é que o trabalho começa. É isso, meu. Ô, Grazi, nós queremos você por muito tempo aqui, então você já vai ficar. Grazi, tu olha, cuidado para não botar isso em prática. Ó, vai devagar, hein? Gente, olha só. Olha só. Calor. O movimento do universo é trabalho. Trabalho, trabalhar. É para isso que a gente serve, para trabalhar, para colocar as coisas em movimento. Não é? Não tem outra dinâmica que vá fazer com que a gente se realize mais do que servir, trabalhar, servir. Então, uma pessoa que encontra a iluminação, né? E não quer dizer que ela é um ser, não tem mais pecado. Não, gente. Ai, não faz mais sexo. Não, faz. Aí é que faz. Aí é que faz. Ah, não come mais carne. Come. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que muda é a sua percepção de vida, a sua percepção de servir, a sua percepção do coletivo, o do quanto você se sente feliz e à vontade de estar cada vez mais a serviço, não do seu ego, mas de um todo, né? É você estar em sintonia com o universo, né? Isso é iluminação. E não quer dizer que você seja perfeito, porque aqui nós não temos a perfeição, né? Não temos. Nós vamos nos deparar com tudo ainda. Mas a percepção de servir, de estar em sintonia com o todo e não mais um ser individual, né? Um ego individual, já é outra compreensão. É outra compreensão que muda, que você tem. Então, não se preocupe que se vocês se iluminarem, vocês não vão desencarnar. Não vão, porque vocês vão olhar para isso aqui e vai dizer assim, meu Deus, tem muito trabalho para fazer, vamos ficar até os 100 anos aqui, porque temos muito a servir, muito a fazer, porque o trabalho está aqui, não está lá. Sempre bom ouvir, né, para ter uma certeza. Estamos a serviço, vamos trabalhar, gente, tem muito o que fazer. Ana? Ô, Grazi, eu não sei se serve como link
Essa situação que a minha irmã passou na UTI, de nós realizarmos a TVE, link entre a TVF e a CAF, daquele movimento que a gente fez da TVS, da limpeza, que ela estava numa frequência, podemos dizer, de dor, e aí foi elevando através da TVS a frequência dela para que ela pudesse, tanto que ela viu as cores, mesmo estando em coma, né? Ela viu as cores ali. Isso foi um aumento de frequência, correto? Provavelmente sim, Ana. Porque para que ela pudesse receber aquilo. Sim, ela trabalhou as suas imagens. E algumas. Entende? Naquele processo ali, ela trabalhou muita coisa dela ali. Fechou. Entendeu? Não foi assim, um processo suave. Não, a gente sabe tudo que teve ali. Então, ali ela já trabalhou uma catarse, trabalhou liberação, organizou, acessou imagens, reconciliou. Ali ela fez um CAF. Exato. Fechou. Então, é assim, gente, esse processo ele vai acontecer, nós querendo ou não querendo, com CAF ou sem CAF, ele vai acontecer. Mas a gente pode dar um empurrãozinho aí, já vamos meter umas CAF aí para colocar o pé no acelerador. Meninas, beijinho para você. Beijo, É muita Flavinha. sigla, é muita sigla, Grazi. CAF, TVS, workshop, CV, é muita sigla. Olha, depois eu não sei o que é um VAP. Tá bom, fiquem bem. Vá, beijinhos. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Ai, me divirto com vocês. Simone. Não só para falar eu me lembrei de uma palestra que eu assisti às crianças, eu não sei a que idade que tinha ali a paciente da Lu, mas ele fala que isso pode acontecer, que a alma da pessoa, né, que ela recebe aquela carga, digamos, de tarefa que ela veio fazer aqui depois dos 7, né? E aí pode vir com pessoas que querem que ela pague contas, que ela tem contas a prestar, entendeu? Só que é por isso que tem ali o anjo protetor, né? Que para tentar esclarecer de que aqui agora ela é só uma criança. Então pode ter sido isso, né? Que acontece, que eles falam que às vezes tem criança que chora do nada, porque tem sim influências aí que podem estar interferindo, né? Assustando essa criança de noite, pode ser excluídos também, mas pode ser isso por alguma questão, pendência anterior, sabe? Então, eles falam que interferência de personalidades antes. Depois que eu comecei a aplicar o TVS nele, isso melhorou. Agora, mas ele nunca tinha interferência espiritual. Agora, 17, agora em outubro, começou a aparecer as interferências espirituais. Então, aí eu sempre, de vez em quando eu dou uma faxinada nele assim, né? Mas melhorou bastante, sabe? Antes estava sempre desalinhado e agora não, agora vai tranquilo. Inclusive no corpo, né? Que engraçado, ele tinha 1,25 de astigmatismo em uma das vistas, na esquerda, e agora desceu para 0,75. E a vista direita continua sempre a mesma coisa. Então, sempre é o mesmo grau, assim. Quando ele chegar lá no 200, ele vai trabalhar do 175, ele tá? Tu lembra que a Bia falou? Eu sinto tipo um orgulho, assim. Então quando ele eu chegar no 200, que liberou. vai começar a atuar na vista direita. Eu senti que deu uma liberada, assim, ele deve ter aumentado alguma coisa, porque tá numa disposição, assim, que fora do comum. Eu senti, assim, bem... Beleza, vamos lá. Bem. Não vou falar muito. Muito bem, isso aí. Bom, gente, deixa eu fazer um storyzinho para a gente postar do nosso avançado. Vamos aí, bonitas. Aí, tchauzinho aí. Vamos lá, Loba.
Muito bem. Temos mais perguntas? Eu quero fazer um materialzinho. Fala, Lu, fala. Grazi, eu acho que você já falou isso, mas eu ando com os lapsos de memória. A gente pode constelar mulher grávida, isso não interfere em nada? Depende do tema. Depende do tema. Ela quer constelar, ela tem uns problemas de circulação, sabe, Grazi? Uns problemas sérios, assim, de varizes, sabe? E eu acho que é um tema bem pesadinho. Quanto tempo ela tá? Ela tá de 2, eu acho, 3 meses, uma coisa assim. Espere um pouquinho, porque circulação talvez não seja um bom momento de olhar para isso. Ai, que bom que eu te perguntei. Mas peraí, ó. Isso pode impactar na gravidez dela? No problema das varizes? No parto, coisa assim? Olha, Grazi, eu acho que sim, né? Tá. Então você pode marcar, né? Você vê no campo assim, tá? Vê no campo. Coloca o pêndulo mesmo, a partir ali do 4º mês, tá? Deixa passar o 3º mês, daí depois do 4º, 5º mês ali, pode marcar a constelação, se ela quiser fazer. Tá? Era para mim ter feito hoje, mas aí eu tinha marcado no mesmo horário da aula. Olha aí, ó, viu? Já é um sinal. E daí desmarquei com ela. É bom a gente cuidar, assim, ó, do início, dos 3 primeiros meses ali, né? Então, observar isso. Já fez sessão de TVS com ela? Não, ainda não, Grazi. Não. Ela me procurou para constelação. Tá. Bom, aí, então a gente cuida desse início, né? Porém, se tem algum tema, assim, ó, de rejeição da gravidez, rejeição do filho, já constela, tá? Não importa se seja 1º, 2º, 3º mês, já constela isso daí. O mais rápido possível. Se for algum problema de saúde, né? Tá impactando na gravidez? Está. Então, a gente constela também, tá? Se for muito grave, constela antes, né? Então, mais esse problema de varizes, eu acho que dá para esperar o 4º mês aí para constelar. Lá de final de gestação, eu já constelei, tá? Final de gestação, e era coisa de família também, que estava perturbando muito a dinâmica familiar né, para a chegada daquele novo ser ali, precisa estar com um ambiente harmônico. Então, a gente constela também, final de gestação. Quando você lê, ela já estava com 9 meses, já parindo, já. Acho que 1 semana depois ela pariu. Então, sim, pode. Só cuidar o tema ali e os 3 primeiros meses ali. Embora, se tem algum risco ou alguma rejeição, pode constelar também. Ok. Constelei a Lenita um tempo atrás, né? Aí, agora ela queria constelar de novo, daí eu não deixei. Então, depende do assunto, né? Tu não vai constelar profissão uma mulher grávida. Não tem nem cabimento, né? Assim, gente, nóia de mulher grávida vai existir. Tá? Então, elas vão te procurar... que a gente quer arrumar o ninho. Vão te procurar para constelar coisas que não tem por que olhar nesse momento. Pensa assim, ó, prioridade da mãe é aquela criança que está
ali, chegando. Uhum. A prioridade dela é isso, não é olhar para outra coisa. Então, toda mãe que te procurar para olhar para outras coisas que não seja em relação ao filho, não olhe. Tá? Joia. É o casamento. Daí sim, porque isso impacta diretamente a criança também. Tá? Uhum. Legal. Kate, tudo bem. Só complementar, Lu, porque se for circulação, principalmente início de gestação, pode ser que impacte em trombolismo, que é muito comum em mulheres. E aí um dos maiores índices de perdas de gravidez, principalmente se já tem histórico de família, se já vem genérico, por isso que eles já começam, a partir da quarta, quinta semana, eles começam a usar anticoagulante. E aí é bem arriscado, são geralmente gestação de risco, quem tem graves problemas vasculares, com um histórico familiar de tromboembolismo, né, por causa que pode levar ao aborto. Uhum. Só um parênteses É. por causa da informação, tá? Vou entender. Uhum. Então, daí, se for um caso grave assim, tem que constelar, daí já constela. Né? As varizes vieram para mim de presente na gravidez. Então, vai saber. Tá. Joia, meninas. Muito obrigada. Muito Então, beleza, meninas. Vamos finalizar 2 horas de aula, que eu acho que já tá de bom tamanho. Não, Teremos mais. eu quero falar uma coisa. Eu quero agradecer. Eu posso, né? Kate, eu esqueci de falar um negócio. Antes de tu agradecer, deixa eu falar. Gente, eu participei da dinâmica lá da apresentação da dissertação da Kate, né? E aí, Kate, aconteceu algo bem esquisito. Como sempre, né? Eu não sei o que eu estava fazendo ali, mas alguma coisa tinha a função. Por quê? Eu não fiz nada, tá? Ficava parada aqui só olhando para você. Só do começo ao fim, olhando para você ali na sua apresentação. E aqui em casa ficou uma geladeira, um frio, que parecia que eu estava dentro de um freezer. Aí era uma pergunta que eu queria te fazer. Estava muito frio dentro da sala ou não? Não? Tá. Mas quando eu fico nervosa, eu sinto muito frio. Gente, tava uma geladeira aqui em casa. Aí, tanto é que depois eu saí, acabou, eu fiquei do início ao fim, gente. Nunca vi uma dissertação tão demorada. Meu Deus do céu, aqueles professores que se falavam. Começou 2 horas, acho que acabou 5h30, 5 horas, não sei. 5h17. É. E depois eu saí fora de casa, tava calor, tava 30 graus, gente. Tava 28 graus. E aqui dentro, eu de roupa e com cobertor, porque tava uma geladeira, assim, ó, que eu nem sabia de onde que vinha tanto frio. E daí eu tava para te perguntar isso, se tava muito frio lá dentro da sala ou o que tinha acontecido. Que tava... Era eu. Não, é porque é sério, assim, eu defendi a minha tese e eu acho que foi o processo mais difícil da minha vida, assim. Até para todo mundo dizia, ai, mas você já fez MBA, mas você já fez... Cara, não tem explicação, foi o processo mais difícil de terminar. Inclusive, na véspera eu dizia, eu não vou conseguir. Na véspera, eu fiz a minha apresentação com 300 slides. Tipo, eu terminei minha apresentação na segunda, eu apresentava na quinta, eu tinha 300 slides. Eu dizia, eu não sei o que eu faço com isso. Aí eu ia cortando. Chegou na quarta, eu estava com 190. Eu não conseguiria falar em 50 minutos. E assim, ó, mal-estar, não dormia à noite, gelada. E a Grazi tinha sonhado, mas não sabia. E aí eu só pensava assim, a Grazi vai. A Grazi vai. E aí vai ter toda aquela galera lá, mas a Grazi sabe manter ali, vai me ajudar. Daí tá, daí na quarta-feira eu apresentei para o Marco. E eu tive uma diarreia, gente, assim, ó. Uma diarreia das 3 às 5 da tarde.
Tipo, eu terminei de apresentar para ele, eu nunca apresentei. Primeiro que ele nunca foi em nada, ele disse que fazia questão de estar presente, só se eu não queria. Afinal, ia todo mundo, porque ele não? E eu disse, poxa, é verdade, né? Aí, como eu não conseguia diminuir os slides, eu falei, tá, vai ser tu mesmo, senta aí que eu vou te explicar. E aí, tu que não entende nada, você tem que entender alguma coisa e a gente conversa. E foi bem bom. Mas aí eu terminei a apresentação, eu entrei numa diarreia, assim, literal. Aí minha orientadora ia falar comigo, eu disse, eu não quero apresentar, eu não vou apresentar, não tô, eu só pretendo conseguir amanhã. E aí eu só pensava na Grazi. Eu disse, não, vai estar a Grazi. Eu falei pro Marco, tu vai conhecer a Grazi? Aí fica tranquilo, a Grazi vai estar lá, vai. Bom, foi dormir. Fazia uma semana que eu não dormia, aquela noite eu dormi tranquilamente. Eu nem queria acordar na quinta de manhã, toda vez. Fiz yoga no dia anterior, fiz yoga e massagem à noite. Aí no outro dia eu nem queria levantar, levantei. Aí eu não vi minha apresentação, abri a apresentação, eu disse, não vou olhar, o que eu sei, não é hoje. Fechei, fui para trás. Aí cheguei lá, não funcionava nada, que a gente tinha testado tudo na segunda-feira, porque ia ser formato misto. Na ida, a Grazi me mandou uma mensagem que estava aqui, tipo, eu entendi que ela não ia estar presencialmente, né? Eu disse, putz, a Grazi é a única, é a única que ia ali mandar as boas vibrações, agora só vai dar aquelas... Não, mas vamos lá, vamos lá. Aí cheguei na farmácia, que era onde ia acontecer, nada funcionava, gente. O microfone não funcionava, dava interferência. A minha orientadora começou a sair do corpo. E eu só dizia, calma, vai dar tudo certo, relaxa, gente. Aí o cara dizia assim, não vai, não funciona. Eu disse, calma, vai dar. Mas assim, estava dizendo, né? Não, calma que vai dar tudo certo. Aí começou, cara, a gente ficou pronta às 15 para as 2, quando foi, faltava 14 e a galera começou a entrar. Minha tese começava às 2. Só que eu tava a milhão, eu tava bem assim, e eu tava com frio. Eu sou frio. Eu sinto, quando eu tô nervosa, tipo, qualquer coisa, eu sinto muito frio. Tanto que eu olhei e disse, cara, hoje não tá frio, eu vou transpirar. Eu tava com uma blusa de lã, porque eu sei que eu começo a tremer, a bater o dente incontrolavelmente, assim, é o minha característica. Por isso, Grazi, muito obrigada, eu estava muito calma. E aí, quando era 10 para as 2, eu não tinha condição, eu disse, eu não vou conseguir apresentar. Aí eu saí e fui me concentrar numa sala. Quando eu chego, eu vejo uma das minhas melhores amigas. Cara, ela estava muito mais nervosa que eu. Daí ela me abraçava e rezava, e eu sentia o coração dela aqui. Tum, 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 tum. E ela vai dar certo, vai dar certo. Porque eu estava pegando a vibração dela, que estava mais agitada que a minha. Aí ela foi para a sala e eu disse, olhei para o Marco, eu olhava aquela sala e dizia, eu não vou conseguir. Aí cheguei, não, calma aí. Aí respirei, fui na cozinha, me ajoelhei. E aí eu sentei, ajoelhei e rezei. Eu disse, cara, eu aprendi, eu sei, só eu sei. E aí eu parei um minuto, nisso chega um guri, tá passando mal? Eu disse, moço, eu não tô fazendo nada, fica na porta e fecha aquela porta. Eu preciso de 50 segundos. Assim, eu sei ninguém entrar. Se alguém quiser entrar, tu diz 50 segundos, por favor. E ali foi o momento que, tipo, eu me empoderei, eu me interiorizei, pedi proteção divina, pedi para tudo que tinha, para todas as pessoas, e a força veio. Eu simplesmente levantei numa calmaria, eu entrei na sala e eu disse, agora eu tô pronta. E assim, ó, eu não transpirei, eu não senti frio, Grazi, muito obrigada. Eu não senti nada, assim, foi do começo ao fim, muito lúcida, muito tranquila, foi eu falei isso, né? Quando eu só vi que a Grazi estava, quando eu fiz os agradecimentos, que eu virei na tela, apareceu a Grazi e sumiu. Aí ai, a Grazi, obrigada, prof. Grazi, porque realmente eu não vi quem estava ali. Mas assim, eu queria, há 2 semanas atrás, eu tinha feito reiki, e no reiki apareceu, eu fiz tipo uma regressão no reiki, não foi uma regressão, mas eu consegui ver durante esses 5 anos muitas pessoas que passaram para minha vida. E é o que eu falei na minha tese, eu queria externalizar que vocês não estavam. Muito obrigada por esse caminho, por essa colaboração, porque todas as pessoas que entraram nesses 5 anos, elas colaboraram para ser quem eu sou hoje. Então, o meu crescimento, ele foi inexplicável para mim e para tudo mais, e vocês fizeram parte disso, e como uma parte muito importante do meu caminho, e em especial a Grazi, que confiou em mim,
que sempre esteve do meu lado, que quando eu não confiava, então foi desde o processo de formação, no processo de formação eu descobri a vida, eu estava no fundo do poço e eu descobri que existia luz, que existia vida e que eu podia ser feliz. E depois disso, a Grazi confiou em mim, eu estou fazendo o avançado. Graças a você, Grazi, muito obrigada pela parceria, pela compreensão. E por ser, exatamente, tu estava ali e isso foi peça essencial. Mesmo eu não estando consciente, mas tu foi peça essencial. Então, assim, gratidão imensa para cada uma de vocês. No Reiki eu via todo mundo e foi passando uma vida assim, ó, eu via um processo e eu dizia, não, quando acabar é o momento, mas o meu ciclo está encerrando. Então, assim, eu encerrei um ciclo que eu vejo que foi com muito mérito. Depois que eu vi isso, eu recebi só elogios, coisas, e eu no dia anterior dizia, eu não tenho PS, eu não vou ter PS. E a minha orientadora já me preparando para fazer as mudanças, né? Olha, a banca vai pedir para mudar isso, mudar aquilo. Cara, ninguém criticou nada, ninguém mandou mudar nada. Tipo, eu mandei o e-mail depois e ninguém... Tipo, o juiz, que era o cara que eu tinha, ele disse, eu não vou te mandar minhas considerações, porque é perigoso você mudar e piorar o trabalho que está muito bom. Você não tem que mudar o que tu fez. Eu não vou mandar, eu me permito. Então, assim, ó, muito, muito, muito obrigada. Eu não estou falando isso de um... Para mim, todo mundo, agora é doutora. Não é o doutora. Não, esse título, para mim, doutora, não foi isso. É o processo. Então, assim, muito obrigada a cada dia que vocês me ouviram. O dia que eu estava mais triste, que eu chorei, porque eu sei que a energia, que a vibração, que tudo isso fez ser quem eu sou. Grazi, gratidão eterna por tudo, muito mais do que mestre. Então, assim, muito, muito obrigada. E, com certeza, a constelação é algo que eu sinto vontade, que eu venho, mas como eu fiz um dia, né, a judicialização, a Grazi disse que é minha espinha. E hoje de manhã, só para fechar, hoje de manhã eu quase não assisto a Grazi, porque eu estou no trabalho, é bem na hora que o chefe está chegando, então dificilmente eu assisto. E hoje, eu não sei porque a Grazi apareceu ali, e eu cliquei na Grazi, bem no dia da Grazi hoje. E ontem, eu vindo para casa, eu recebi um e-mail do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Para mim é muito difícil falar em público. E eu recebi um e-mail do CONAS, eu publiquei um artigo na revista deles, tem 30 artigos, e eles escolheram 8 para fazer um debate. 2 debates por dia. E eles estavam me convidando como autora para fazer o debate que vai ser agora em setembro. E aí eu tinha acabado de contar para a guria, eu disse, cara, aquilo ali é debate, pô, vai ter um monte de gente, vai ser porrada e bomba, política, assim, ó, eu não sei se eu vou aceitar, não sei o quê. E aí a Grazi me tira a cartinha, sendo que o debate, eu não lembro exatamente, mas de forma geral, que o debate nem sempre é ruim, ele vem para organizar. Eu disse, putz, tá aí, eu tenho que aceitar esse negócio agora, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, eu tinha que agradecer. Então, gratidão por cada rostinho, por cada colaboração, por cada ajuda. Eu pedi para ti também, tá, Mari? Ajuda, que eu sei que tu mandava, sei que ali inconscientemente eu pedi para todo mundo um pouquinho. E foi muito bom. Então, assim, muito obrigada. Então, gratidão mesmo a cada um de vocês. Eu disse isso e repito, eu estou na tribo que eu queria andar. Então, os caminhos sejam longos. Hoje eu reconheço minhas tribos, né? E vocês vão me dar minhas tribos. Tamo junto. Mas, gente, eu entendi porque eu estava lá, Kate. Porque o teu trabalho mexe com muita coisa, tá? O trabalho que ela fez, gente, não é um trabalho que tem um campo leve. Não, ela coloca o dedo na ferida. Ela está colocando algo ali em movimento para desmantelar um sistema que estava ali todo, né, cheio de coisas obscuras, cheio de corrupção, talvez, cheio de privilégios, e ela está colocando tudo isso à tona.
Então, eu entendi qual foi o meu papel lá e a minha função, né? E eu estar conectada a isso foi muito, muito bom para mim também, porque eu pude perceber, Kate, o quanto você tem um amparo bem grande para realizar o trabalho que você tem que realizar. Tá? Então, vai. Te chamarem para ir para debate, vai. Te chamarem para ir dar explicação sobre o teu trabalho, apresentar isso, trazer movimentos novos, vai. Que tu tem um baita de um amparo. Você sabe a proteção que você tem e você sabe o quanto você vai colocar coisas em movimento que só você vai poder colocar. Tá? Então, continua e precisando, estamos aqui. Na retaguarda. Como a gente não autoconfia na gente, né? Quando o juiz começou a me elogiar, eu achei que ele estava me criticando, aí eu olhava as pessoas assim, estava todo mundo assim, e eu achando que ele estava me criticando. E aí eu saí de lá e disse, tá, amor, e aí? Aí ele olhou para mim e disse, naquela noite eu não dormi, tá, Grazi? Eu fui dormir 3 da manhã e acordei às 5 para trabalhar, porque o Marco não me deixava dormir. Ele estava montando até coisa para deputado. Eu disse, calma, calma, baixa, nego, vai devagar. Não, porque a gente pode fazer um projeto. Eu disse, tá, tu é deputado agora para defender os projetos? Como é que eu chego lá? Tá louco? E ele me dizia assim, não, amor, é porque assim, eu sabia que teu trabalho estava bom, eu sabia, porque tu faz coisa boa, mas assim, quando começaram a falar, eu entendi que ele estava muito, mas muito bom. Muito bom. Não fala nada, gente. A gente tem uma pessoa aqui que é fora da curva também, né? Aqui no nosso grupo. Então, que está aí a serviço de algo muito importante para a nossa sociedade, para o nosso sistema. Então, Kate, vai com tudo, faz o que você tem que fazer, que a gente vai estar aqui na retaguarda te dando cobertura. Abraço coletivo, galera! Obrigada, mesmo. Então, gente, ó, muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Ó, Lorenzo! Olha a outra. Ele faz de tudo para aparecer, daí aí. Quando ele aparece, ele fica com vergonha. Ó, Lorenzo, ó, tem até uma aqui para ti, ó, para brincar, ó. Gorda, gorda. Eu tenho cachorrinho que tem totó. Totó. Totózinho. Sim, o nosso cachorrinho é o vira-lata. Isso aí, eu também gosto de vira-lata. Eu também, super parceira. É daqueles que, olha... Sabia que tem um hotel de vira-latas? Um hotel de vira-latas? Hotel de vira-latas, isso mesmo. Eu também. Esse cachorro, o nosso cachorro tá lá na casa da minha mãe, e a minha mãe tem um monte de bananeira, aí ele vai lá, mas olha, a gente acha folha de bananeira pelo terreno todo. Ele brinca com as folhas de bananeira. Beijo, beijo, beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau. Beijo, tchauzinho. Bom final de semana. Tchau. Parabéns, Tchau, Kate. tchau. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite.